Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista. E é sempre um prazer receber vocês em mais uma aula de Educação Física do componente Movimento e Ação. E aí a gente está discutindo dentro dessa unidade várias possibilidades de jogos, brinquedos e brincadeiras. E aí hoje nossa aula vai estar com um tema bastante legal. E eu acredito que vocês vão gostar muito. E qual é, professor, o tema da nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje vai ser sobre jogos cantados. Isso mesmo. Em aulas passadas, nós falamos um pouquinho sobre as brincadeiras cantadas de roda, onde a gente observou que elas eram possibilidades da gente desenvolver o ritmo, a dança, certo? Mas hoje a gente já vai pensar ela dentro de uma possibilidade de brincar, do se divertir e da gente utilizar o imaginário e a criatividade na realização dessas brincadeiras. Já que a gente viu que existem jogos populares, que esses jogos são passados de geração em geração, essas brincadeiras elas também vão ser passadas de geração em geração, as brincadeiras cantadas. E muitas delas a gente aprende ou com os nossos colegas, mas principalmente com os nossos pais, ok? E aí vamos começar primeiro conceituando o que seria os jogos cantados, as brincadeiras cantadas. Então, os brinquedos e jogos cantados fazem parte da cultura popular, porque são brincadeiras e jogos que a gente não sabe quem foi o autor que criou. E por isso que elas fazem parte da nossa cultura e são nossa identidade. São cantigas anônimas acompanhadas de movimentos expressivos ou dramatizados. Então, a brincadeira que a gente vai estar cantando, vai estar dramatizando ou vai estar expressando algum sentimento, ou seja, de dor, alegria, felicidade, entre outras coisas. Porém, de modo geral, são canções com letras simples e fáceis de serem aprendidas. A prática é comum em todo o Brasil e faz parte do nosso folclore brasileiro. Porque se a gente diz que as brincadeiras cantadas elas fazem parte da cultura popular, então a gente entende que ela é a identidade do nosso povo, ela é nossa identidade. E aí ela vai estar presente dentro desse resgate da cultura do folclore, ok? Ainda sobre os jogos cantados, podemos dizer que esses jogos eles são conhecidos como cantigas populares, que são histórias cantadas. Então, a maioria desses jogos a gente vai observar que conta a história de algo, certo? Vamos pegar um exemplo. O Atirei o Pau no Gato. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Dona Chica admirou do berro que o gato deu. Miau! E aí a gente observa que na musiquinha tem uma historinha. Como é essa historinha? Alguém atirou um pau no gato, o gato não morreu, havia uma vizinha chamada Dona Chica, ela estava lá, ela se admirou com o berro que o gato deu. Então vejam, tem uma historinha quando se canta a música, ok? Continuando, que praticamente todo mundo conhece por tê-las aprendido em algum momento da vida, foi como eu falei. Essas brincadeiras a gente aprende com os nossos pais, com os nossos avós e com os nossos amigos. Assim, percebemos ela como herança deixada e repassada de geração em geração por nossos familiares. Lembra sempre disso. Tudo aquilo que os nossos familiares passam para a gente, nós vamos entender isso como uma herança. Provavelmente, a sua origem vem das cantigas de niná, que as pessoas cantavam para fazer os bebês ou as crianças dormirem com mais tranquilidade. Quem aqui não gosta, né, de ter uma pessoa cantando para você dormir? Muitas das vezes as nossas mães cantam para a gente dormir. A gente às vezes nem percebe, mas elas cantam para a gente dormir e a gente consegue dormir com mais facilidade. Então quem é que não gostaria de receber assim esse carinho em forma de musicalidade na hora de dormir? Não é verdade? Elas podem ser encontradas em várias culturas ao redor do mundo, o que mostra como esse é um elemento cultural muito importante. Então, não é só no Brasil que existem essas cantigas. Em vários lugares do mundo, a gente também vai observar que existem essas cantigas, essas músicas, e cada um vai representar a sua cultura, ok? E aí, o desenvolvimento das cantigas de roda no Brasil
vai estar relacionado com a influência cultural dos diversos povos. Então a gente vai entender que nossas músicas, nossas brincadeiras cantadas, elas vão estar relacionadas com diversos povos que vieram aqui para o Brasil, logo no começo do surgimento do Brasil, certo? E aí grande parte dessas cantigas, mais conhecidas no país, são de origem europeia. E aí a gente traz como exemplo as cantigas Terezinha de Jesus, Linda Rosa Juvenil e Ciranda Cirandinha. Então são músicas que veio a partir da cultura europeia e que começou a embalar a infância das crianças aqui no Brasil, certo? Mas aí veja, professor, mas existem cantigas africanas? Sim. Quando a gente for para a aula de jogos e brincadeiras africanas, a gente vai ver que tem umas musiquinhas. Tem brincadeiras indígenas cantadas? Tem também. Quando a gente for para a parte de jogos indígenas, nós vamos entender como se funciona algumas cantigas indígenas, ok? Mas aí, dando continuidade, a gente vai entender que o Brasil teve sempre as influências de vários povos. Que povos são esses? Os europeus, certo? Os africanos, que foram trazidos para cá, e os que já viviam aqui no Brasil, que é os povos indígenas. Então vejam quão rica é a nossa cultura, certo? Por conta das influências de todos esses povos, não é verdade? E aí, como características dos jogos cantados, quais são essas características? Primeiro a gente vai entender que nas características é onde a gente pode praticar esse jogo. E eu coloquei aqui para vocês que pode ser praticado na rua, em casa, na escola e nas praças. Vê só que legal. É uma brincadeira que a gente pode estar realizando em vários lugares ao nosso entorno, ok? Ainda sobre as características, a gente pode dizer que essas brincadeiras, a maioria delas, vão ser em roda. Elas vão desenvolver a expressão oral, então, porque nós vamos precisar sempre estar cantando. Vai trabalhar com movimentos rítmicos. Por que a gente vai dizer isso? Porque a gente vai estar sempre se movimentando com a música. Tem músicas que a gente vai cantar e vai precisar fazer alguns movimentos, certo? Então a gente está relacionando ela também com a parte da dança. E ela trabalha com a questão de memorização, porque aí tem músicas que a gente vai precisar memorizar o movimento, a música, certo? Ou alguma situação que alguém pediu para a gente fazer durante a brincadeira, tá bom? E aí, vamos entender também que os jogos cantados, eles nos trazem muitos benefícios. Se a gente já viu que as características que ele tem já são características que trazem coisas boas, então com certeza ele tem benefícios. E quais são esses benefícios? É possível brincar, desenvolver a audição, o ritmo, movimentos, trabalhar o equilíbrio, a gente vai trabalhar a linguagem oral e a memória. Então veja, todas essas questões que foram faladas são benefícios que a gente vai desenvolver tanto no nosso corpo como na nossa mente. E a prática contribui para que todos vocês, crianças, iniciem a prática de vocês na música. Porque realmente são jogos que vai estar trabalhando com a questão da musicalidade e aí vocês vão começar a ser inseridos nesse universo aí da música, ok? E aí a gente vai começar agora a falar um pouco sobre as brincadeiras que a gente pode fazer aí na nossa casa, certo? Então eu vou começar falando um pouco sobre uma brincadeira popular chamada de passarás. E que brincadeira é essa, professor? Vamos lá. Primeiro, a gente vai escolher duas crianças, onde essas duas crianças, cada uma vai escolher uma cor, certo? Mas os outros não vão saber, certo? E aí, essas crianças podem escolher azul ou vermelho. Beleza. Ao passarem por baixo, essas crianças cantam, mas lembrar que as duas escolhidas, elas vão fazer uma ponte, uma segurada na mão da outra, desse formato que eu estou fazendo. As outras vão passar em fila por baixo dessa ponte. Elas, do nada, depois que elas estiverem passando nessa ponte e terminar a música, a ponte baixa. E elas escolhem uma criança. E aí eles fazem a pergunta: qual é a cor que você escolhe?
das duas cores que foram escolhidas. E aí uma das crianças dizem azul. Então ela vai para trás da pessoa que é a cor azul e depois volta novamente à brincadeira e vai seguindo. No final da brincadeira, certo? O que é que vai acontecer? No final, ganha a cor que tiver mais pessoas. Professor, e aí, qual é a parte cantada? Então, fazendo toda essa estrutura, as crianças, como vocês podem ver aqui na imagem, primeiramente, tá certo? Que elas fazem aí um túnelzinho, como se fosse uma ponte, para eles poderem baixar, e eles cantam a seguinte música. Passarás, passarás, mas algum há de ficar. Se não for o da frente, tem que ser o de atrás. O de atrás, o de atrás. Quando terminar o de atrás, eles baixam. E aí eles perguntam, qual é a cor que você quer? Azul ou vermelho? Aí se a pessoa disser vermelho, então a pessoa vai para trás de quem é o vermelho. O azul vai atrás para quem é o de azul. E aí a brincadeira se repete até terminar todo mundo. E a gente faz no final a contagem de pessoas, certo? Para ver quem ganhou. E se caso empatar, o que é que a gente faz? Se empatar, a gente faz um cabo de guerra para ver quem é que ganha a partida, ok? Mas esse cabo de guerra não é com corda. Todo mundo faz uma fila e eles tentam puxar uns aos outros, ok? Então aí é uma brincadeira popular, mas é uma brincadeira também cantada, porque a gente tem a presença da música, ok? A próxima brincadeira cantada é a brincadeira de ciranda, cirandinha. Isso mesmo, como a gente falou lá no começo, não é? Ciranda, cirandinha é uma brincadeira de origem europeia. Muito bem. E aí a brincadeira, ela consiste em quê? É uma brincadeira de roda, tá certo? Aí todo mundo vai estar pegado na mão e aí vai estar todo mundo girando, fazendo na roda. Mas aí a gente vai seguir a seguinte música. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Essa é a primeira parte. A segunda parte da brincadeira consiste na seguinte questão. Quando a gente fala o nome da criança, ela vai ter que entrar na roda e criar um verso ou uma frase ou pagar uma prenda. Mas para isso a gente canta a segunda parte da música assim, escolhendo a criança. É por isso, Dona Mari, entre dentro desta roda, diga um verso bem bonito, diga adeus e vá embora. E aí quando a gente fala o nome daquela criança, ela entra no círculo e ela faz alguma brincadeira, ou algum verso, ou alguma dancinha, ou alguma coisa, certo? Para simbolizar que ela foi selecionada. Como vocês podem observar aqui no desenho que eu coloquei para ilustrar para vocês, as crianças e uma criança que foi escolhida para ficar no meio. Então também é uma brincadeira aí divertida, simples e que dá para a gente fazer aí principalmente na nossa casa ou na hora do recreio na nossa escola, ok? Outra brincadeira muito legal, que é uma brincadeira popular, mas aí é uma brincadeira que ela também está dentro do contexto das brincadeiras cantadas, dos jogos cantados, é a brincadeira do pular-corda. E muitas das vezes a brincadeira de pular-corda, ela não é somente pular, ela tem uma música, certo? E aí a música às vezes é para contar os números, para contar a letra do alfabeto, certo? Ou para contar também alguma história. Vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês uma música, tá certo? Que aí a música, o nome da música é O Homem Bateu em Minha Porta. Muita gente já deve ter participado da brincadeira de pular corda com essa música. E ela pede, dentro da sequência dela, alguns exercícios que a gente tem que fazer. Como, por exemplo, pular com um pé só, dar uma rodadinha, certo? E sair da corda. Então a música é assim. Um homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pulem num pé só. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vá pro olho da rua. E aí vejam, pule com o pé só, põe a mão no chão, dá uma rodadinha. Então são coisas que têm que ser feitas durante
a brincadeira, ok? Vamos passar para a próxima. Outra brincadeira cantada que a gente tem e é bastante divertida são as brincadeiras de palmas. Como assim, professor? É a brincadeira que a gente fica batendo palma uns com os outros, como podem ver aqui no desenhozinho aí, movimentando as crianças batendo as palmas da própria mão e a do colega. E aí a gente tem músicas também para acompanhar essas brincadeiras. Eu coloquei duas músicas aqui para vocês. A primeira música é Tricilomelo. E a música é assim: Tricilomelo, alô sincero, Tricilomelo sim, alô sincero sim, Trici, Trici, Trici Aue. E aí a gente vai acompanhando na batida da mão, ok? Uma outra brincadeira também é a brincadeira de Babalu. E a música é assim: Babalu, Babalu é Califórnia, Califórnia é Babalu. Estados Unidos, balança o seu vestido. Para frente, para trás, balance muito mais. E aí é uma brincadeira também que a gente tem a questão do bater a mão e a gente também tem movimentos que podem ser feitos de acordo com o que pede a música, certo? Mas aí é uma brincadeira só de menina? Não, é uma brincadeira de meninos e de meninas. E que aí está presente tanto na hora dos recreios, nas brincadeiras na rua, entre outras situações, ok? Outra brincadeira cantada é a brincadeira do limãozinho. Essa brincadeira a gente pede para fazer alguns movimentos e aí também tem a hora quando fala a música, a parte limãozinho, a gente pode fazer sequências de movimentos como se fosse uma dança. Por exemplo, a brincadeira começa assim: a cobra não tem pé, não, não, não. A cobra não tem mão, não, não, não. Como é que ela sobe no pezinho de limão? Ela desce, ela sobe, ela tem um corpo mole. Ela desce, ela sobe, ela tem um corpo mole. Aí a parte agora vai limãozinho, a gente pode rodar o corpo, a gente pode ir para um lado, para o outro. Por exemplo, vai limãozinho, vai limãozinho, vai limãozinho, vai limãozinho. E aí a gente repete a música, certo? E a gente vai criando outras possibilidades de movimento. Outra brincadeira também bastante legal, que é uma brincadeira cantada, é a música da casinha da vovó, tá certo? E a música é assim, ó. Eu tenho uma casinha assim, assim, e tenho uma chaminé que faz assim, 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 e para eu entrar, eu bato assim, assim, engraxo meu sapato, assim, assim, assim. E aí a gente faz de forma lenta, até a gente fazendo de forma bem rápida. A gente pode cantar bem rápido, pedir para fazer formatos maiores com os braços, certo? Com a perna para engraxar. E aí a gente vai usando a criatividade na hora de fazer os movimentos, ok? E temos a música da Abóbora Faz Melão. Essa música a gente trabalha como se fosse uma dancinha, tá certo? E a música é assim, eu vou fazendo alguns movimentos e a gente vai acompanhando com a música. A gente começa assim, ó. Da abóbora faz melão, do melão faz melancia. Da abóbora faz melão, faz melancia. A segunda parte, faz doce sim, como se fosse uma colher de pau. Faz doce sim, faz doce sim, faz doce sim, Maria. Faz doce sim, faz doce sim, faz doce sim, Maria. A outra parte. Quem quiser aprender a dançar, vai na casa do Juquinha. Quem quiser aprender a dançar, vai na casa do Juquinha. E a última parte. Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha. Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha. E aí para vocês verem que além da música, a gente está utilizando alguns elementos do nosso corpo e trabalhando também o nosso ritmo. E aí a gente chega no desafio semanal. E como vocês já sabem, as brincadeiras e as atividades que foram propostas para vocês, vocês vão fazer no desafio da semana. Então, peguem uma dessas brincadeiras, reúna aí o pessoal e façam uma dessas brincadeiras, seja em casa, seja na escola, tá certo? Busquem aprender a música, tá certo? E tentar realizar uma dessas atividades com o pessoal. Pode ser a brincadeira de palma, pode ser a brincadeira de um bater em minha porta pulando corda,
Pode ser essas musiquinhas que a gente fez agora, que é a da casinha da vovó, ou a do limãozinho, certo? Ou a da abóbora faz melão, não importa. O importante é participar do desafio, ok? E para a gente finalizar, eu deixo para vocês a seguinte reflexão. Para hoje e sempre te desejo o bom, o bem e o melhor. Então, nada melhor do que desejar sempre coisas boas para os outros. Então, eu desejo para vocês o bom, o bem e o melhor para o dia a dia e para a vida de vocês. Tá certo, gente? A gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula, tá certo? Espero que participem do desafio da semana. Um grande abraço para vocês, um beijo e até a próxima.